Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Meus amados, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa. Vamos ver as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. E vamos fazer uma preparação bem resumida. Vamos ver que joias espirituais podemos encontrar em Neemias, capítulo 10 ao capítulo 11. Também, na nossa vida cristã, vamos ver o discurso de 10 minutos com o tema Quais são os seus alvos para um novo ano de serviço? E ver que respostas e alvos podemos comentar nessa parte. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos estudar a lição 55, dos pontos 1 a 4. Vamos ver como podemos ajudar mais na nossa congregação. Então, pedimos que os irmãos se sintam à vontade, possam ter uma excelente preparação e reforçamos que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e também ative o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um conteúdo espiritual, uma preparação aqui e você possa ser beneficiado junto com a sua família. Vamos iniciar então a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completa. Então, o texto base da primeira pergunta da nossa apostila é Neemias, capítulo 10, versículo 34. Vamos fazer a leitura. Também lançamos sortes quanto ao suprimento de lenha que cada casa paterna dos sacerdotes, dos levitas e do povo deve trazer nas épocas determinadas, anualmente, à casa do nosso Deus para ser queimada sobre o altar de Jeová, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Muito bem, com base nesse texto, veja a pergunta: por que o povo teve de oferecer lenha? A resposta: a oferta de lenha não era um requisito da lei mosaica. Isso foi necessário apenas por causa da circunstância. Era preciso muita lenha para a queima dos sacrifícios no altar, e pelo visto não havia suficientes netineus, escravos não israelitas que serviam no templo. Portanto, lançaram-se sortes para garantir um suprimento contínuo de lenha. Agora, com base na nossa leitura completa de Neemias, capítulo 10 ao capítulo 11, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E fazendo uma análise aqui, irmãos, a primeira joia podemos encontrar no versículo 28 do capítulo 10, que diz assim: o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que tinham se separado dos povos das terras ao redor para seguir a lei do verdadeiro Deus, junto com suas esposas, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. A lição. Esse texto destaca que alguns do povo estavam determinados a seguir as leis do verdadeiro Deus, junto com suas esposas e filhos. Isso mostra a importância dos chefes de família hoje também se esforçarem em manter uma boa espiritualidade na sua família. Isso envolve ajudar suas esposas e também transmitir a fé e o amor a Jeová para os filhos, para que eles também adquiram conhecimento e entendimento. Agora, na continuação, versículo 29, temos outra lição. Mas veja antes o que diz. Todos eles se juntaram a seus irmãos, os homens de destaque, e juraram, sob maldição, que andariam na lei do verdadeiro Deus, dada por meio de Moisés, o servo do verdadeiro Deus, e que obedeceriam cuidadosamente a todos os mandamentos de Jeová, nosso Senhor, suas decisões judiciais e seus decretos. Então, a primeira lição que podemos encontrar nesse versículo 29 é a seguinte: esse versículo nos ensina sobre a importância de levar a sério nossa adoração a Jeová. E isso vem desde o voto de dedicação e batismo, porque ser uma testemunha de Jeová ou servo de Jeová não é qualquer coisa ou algo que devemos levar levianamente, mas sim algo sério, que envolve obedecer cuidadosamente a todos os mandamentos de Jeová. Agora a segunda lição desse versículo 29 do capítulo 10 de Neemias. Vimos aqui que o povo se comprometeu solenemente a seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés. Isso nos mostra a importância de nos mantermos fiéis aos princípios e valores espirituais que Jeová nos ensina,
por meio de sua palavra. Uma vez que decidimos nos dedicar a Ele, é como um compromisso que assumimos para a vida toda. E esse compromisso é motivado pelo intenso amor que temos por Jeová. Ainda no versículo 10, agora o versículo 30, temos outra lição. Veja o que diz: Não daremos as nossas filhas aos povos das terras ao redor, nem tomaremos as suas filhas para os nossos filhos. Neemias capítulo 10, versículo 30, lição. O povo estava determinado a não dar suas filhas aos povos de outras terras, e nem tomar as filhas deles. Isso nos ensina a importância de hoje os cristãos casarem somente no Senhor. Jeová é o originador do casamento, e ele aconselha seus servos a fazerem isso, para que possam, apesar de tribulações, terem alegria e também terem sua aprovação e a ajuda necessária para lidar com elas. Agora, Neemias, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: Se os povos das terras ao redor trouxerem suas mercadorias e todo tipo de cereais para vender no dia de sábado, não compraremos nada deles, nem nos sábados, nem nos dias santos. Também abriremos mão da colheita do 7º ano e perdoaremos as dívidas pendentes. Neemias 10, 31, a lição. Vimos aqui também que eles estavam determinados em seus corações a não fazerem nenhum negócio no sábado. Isso nos ensina a importância de também hoje estarmos determinados a não perder nossas reuniões por causa de algum trabalho. Isso pode ser difícil, especialmente se tivermos um chefe ou clientes que nos procuram no mesmo dia ou horário de nossas reuniões teocráticas. Mas, se nos esforçarmos assim como esses servos do passado, seremos abençoados por Jeová. Muito bem, continuando. Agora, o versículo 35, ainda no capítulo 10, podemos encontrar outra lição. Veja o que diz: E traremos todo ano à casa de Jeová os primeiros frutos maduros da nossa terra e os primeiros frutos maduros de todo tipo de árvore. Olha só a lição que interessante. Notamos aqui que eles ofereceram a Jeová as suas primícias, ou seja, o melhor de suas colheitas. Isso nos faz pensar em como usamos nossas primícias hoje. Será que estamos dando o nosso melhor a Jeová? Sem dúvidas. Se nos esforçarmos em fazer isso, Jeová ficará feliz e irá sempre nos abençoar. Agora, por último, fazendo uma análise aqui no capítulo 11, no versículo 2, encontramos outra lição. Veja o que diz. Além disso, o povo abençoou todos os homens que se ofereceram. Além disso, o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Neemias, capítulo 11, versículo 2, a lição. Abandonar as posses hereditárias e mudar-se para Jerusalém significava gastos pessoais e algumas desvantagens. Os que se dispuseram a fazer isso demonstraram um espírito de abnegação. Nós também podemos ter tal espírito quando surgem oportunidades de nos colocar à disposição para ajudar outros em congressos e outras ocasiões. O tema desse discurso é: quais são os seus alvos para um novo ano de serviço? Vamos ler aqui então a fonte de matéria. Alvos espirituais incluem tudo aquilo que nos esforçamos em fazer para servir melhor a Jeová e alegrar o coração dele. Eles nos ajudam a progredir na verdade e por isso vale a pena dedicar tempo e energia para alcançá-los. Por que é bom avaliar nossos alvos de tempos em tempos? Porque as circunstâncias mudam. Talvez não seja mais possível alcançar um alvo que tínhamos no passado, ou pode ser que já tenhamos alcançado nosso alvo e precisamos estabelecer outro. Um bom momento para avaliar nossos alvos é antes de começar um novo ano de serviço. Que tal conversar sobre isso durante a adoração em família? Assim, poderá estabelecer um alvo pessoal e também para a família inteira. Então agora, irmãos, vamos ter algumas perguntas que o irmão irá fazer nessa parte, onde os irmãos vão poder expressar pessoalmente os alvos que vocês estabeleceram e o que vocês já estão fazendo para alcançá-los. Então veja a pergunta: ó, que alvos específicos você tem em relação aos pontos a seguir? O que você planejou fazer para alcançá-los? Então, o primeiro alvo: ler a Bíblia, fazer estudo pessoal, assistir às reuniões, dar comentários. Então é uma pergunta pessoal, irmãos. Os irmãos podem expressar aí o que os irmãos têm feito. Mas uma dica que temos aqui na fonte de matéria é da Sentinela 15 de junho de 2002.
que diz assim: poderia assumir consigo mesmo o compromisso de ler a Bíblia inteira? Para atingir esse alvo, poderia ler primeiramente os 4 evangelhos e, em seguida, o restante das escrituras gregas cristãs. Após sentir o prazer e os benefícios de ler a Bíblia, seu próximo alvo poderia ser fazer a leitura progressiva dos livros escritos por Moisés e dos livros históricos até Esther. Tendo feito isso, você verá que é possível ler a Bíblia inteira. Agora, irmãos, a próxima é sobre a pregação. Então, que alvos você tem sobre a pregação e que coisas você já tem feito para alcançar esse alvo? E a resposta também é pessoal. Mas uma dica que temos aqui é a Sentinela de maio de 2023. No parágrafo 4, cito o exemplo de Norina. Inclusive, nós estudamos esse estudo de A Sentinela algumas semanas atrás. Norina diz que ela tinha o alvo de dirigir um estudo bíblico, mas não tinha motivação porque não se achava uma boa instrutora. Então ela começou a orar a Jeová todo dia, pedindo que ele ajudasse ela a ter mais vontade de dirigir um estudo da Bíblia. Além disso, ela também fez a parte dela para melhorar suas habilidades de ensino. Depois de uns meses, Jeová abençoou esse seu alvo, porque ela disse que percebeu que sua vontade tinha aumentado e naquele mesmo ano ela começou a dirigir 2 estudos bíblicos. Então os irmãos podem imitar o exemplo dela, se caso os irmãos têm esses mesmos sentimentos de não ser um bom instrutor, de não ter estudos bíblicos, com certeza Jeová também irá te abençoar. Agora o próximo é sobre as qualidades cristãs. Então, que alvos você estabeleceu para algumas qualidades que você precisa melhorar ou obter e o que você já tem feito? A resposta também pessoal, mas outra dica que temos é da Sentinela Abril de 2022, onde diz: talvez você perceba que precisa aprender a ter mais empatia ou que precisa fazer mais pelos seus irmãos. Será que você pode aprender a ser mais pacífico e perdoador? Algo que pode ajudar é perguntar para um amigo de confiança em que coisas você precisa melhorar. Agora o próximo, irmãos, aqui está escrito outros, então são outras coisas que você pessoalmente tem como alvo melhorar. Talvez melhorar seus comentários na reunião, ou também sair de pioneiro numa campanha especial, inclusive nessa sessão Nossa Vida Cristã, vai ter uma outra parte falando da campanha especial que vamos ter esse ano. Então você pode ter o alvo de sair de pioneiro auxiliar 15 horas. Ou talvez o alvo de ajudar mais na limpeza do salão, manutenção. Você que é varão, o alvo de melhorar seus discursos, suas partes. Também ter o alvo de ajudar alguém no salão, um idoso que precisa de carona, ou também até de conversar com ele depois da reunião para ser encorajado. Temos muitos alvos aí que podemos estabelecer e com certeza, se tivermos determinação, Jeová vai nos abençoar. O tema da lição 55 é Apoie a sua congregação. Vamos ler a introdução. Ao redor do mundo, milhões de pessoas servem a Jeová em milhares de congregações. Essas pessoas dão muito valor às instruções que recebem e querem apoiar a congregação. É assim que você se sente sobre a sua congregação? A pergunta do ponto 1. Como você pode usar seu tempo e sua energia para apoiar a congregação? Então vimos aqui várias maneiras, né, irmãos, de como podemos apoiar mais nossa congregação. Se os irmãos quiserem citar apenas uma maneira, isso vai dar margem para outros irmãos comentarem nesse ponto. Mas aqui eu coloquei toda a resposta. Vejam só. Por exemplo, podemos levar os idosos ou os que precisam de ajuda para as reuniões, ou talvez você possa ajudá-los com outras coisas, como fazer compras ou a limpeza da casa. Nós também podemos nos colocar à disposição para ajudar na limpeza e na manutenção do salão do reino. Os irmãos, por exemplo, podem se esforçar para servir como servos ministeriais e anciãos. Tanto irmãos como irmãs podem apoiar a obra de pregação sendo pioneiros. Além disso, alguns irmãos conseguem ajudar na construção de locais para adorar a Jeová. Outras se mudam para uma região onde uma congregação precisa de ajuda. Muito bem, agora o ponto 2, a pergunta. Podemos fazer donativos para apoiar a congregação e a obra mundial de pregação. Nossos donativos também são usados no trabalho de ajuda humanitária. Muitos decidem por algo à parte, ou seja, separar toda semana ou todo mês um valor para fazer donativos.
Podemos fazer isso nas caixas de donativos nos salões do reino ou no nosso site oficial. Agora o Aprenda Mais diz assim: veja algumas formas de apoiar a congregação. Então, o ponto 3, apoie a congregação com seus donativos. Temos o texto de Lucas 21, 1 a 4, um texto muito conhecido por nós, para lermos. Após a leitura, vejam as perguntas, com base nesse texto. Será que precisamos dar muito dinheiro para agradar a Jeová? Resposta: não. Observamos aí no texto de Lucas que a viúva pobre deu apenas 2 moedas de pouco valor. Mas Jesus enfatizou que para Jeová ela deu muito mais do que os outros ricos que colocavam suas sobras de dinheiro nos cofres, porque o que ela deu foi o seu melhor, foi tudo que ela tinha. Então isso nos mostra que Jeová ele fica feliz quando damos o nosso melhor de coração, independente da quantidade. A próxima pergunta: como Jeová e Jesus se sentem com os nossos donativos feitos de coração? A resposta: Jeová e Jesus valorizam profundamente tudo o que damos com um coração sincero e generoso. De novo, para Jeová não importa a quantidade que damos, mas sim a nossa atitude sincera de dar o melhor a Ele. Continuando, agora temos um vídeo para assistir, Uma Dádiva a Jeová, de 4 minutos e 47. Após os irmãos assistirem esse vídeo, vejam a pergunta: como os donativos são usados para ajudar as congregações do mundo todo? A resposta: nossos donativos são usados de diversas formas, conforme observamos no vídeo. Então, por exemplo, são usados para construções de salão do reino, são usados para ajudar no treinamento de novos viajantes, missionários, também para a impressão e distribuição de livros, revistas e materiais usados na pregação e no estudo da Bíblia. E em caso de desastres naturais, nossas doações também são destinadas a ajudar em situações de risco. E isso nos permite prestar ajuda imediata aos nossos queridos irmãos e irmãs que sofreram perdas materiais, incluindo necessidades básicas e assistência imediata. Entramos agora no ponto 4, que diz assim: podemos nos oferecer para ajudar. Temos o texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 9 a 11 para ler. Após a leitura, vejam a pergunta: como os israelitas ajudavam a cuidar do templo? Conforme vimos aqui no texto, os israelitas trabalharam juntos para cuidar e manter a casa de Jeová, não apenas dando recursos, mas também se dedicaram de maneira exemplar em restaurar o local de adoração. Agora temos mais um vídeo para assistir. Cuide bem do seu salão do reino, de 3 minutos e 31. Após os irmãos assistirem esse vídeo muito interessante, vejam as perguntas. Por que é importante manter o salão do reino limpo e em boas condições? Resposta: existem muitos motivos pelos quais é importante manter nosso salão limpo e em boas condições. Um deles, se não o principal, é porque a limpeza reflete a personalidade de Jeová. Jeová é um Deus limpo e santo. Então, quando nos esforçamos em manter sua casa de adoração limpa, mostramos respeito por nosso Deus. Muito bem, agora a última pergunta do ponto 4 e do nosso estudo. De que maneiras você pode ajudar? Então, uma pergunta pessoal, irmãos. Mas vejam algumas sugestões. Temos muitas oportunidades de ajudar. Por exemplo, conforme já vimos nos pontos anteriores, podemos fazer donativos para ajudar a congregação com as despesas de limpeza e manutenção. Além disso, podemos também dar nosso tempo e energia por ajudar nessas tarefas de manutenção e limpeza. Muito bem, queridos irmãos, essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completa. Vimos aí de maneira resumida algumas joias espirituais, alguns comentários para a sessão Nossa Vida Cristã e finalizando algumas respostas práticas, respostas chaves do estudo bíblico de congregação. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Mais uma vez, esperamos de coração que possa ser de ajuda na sua preparação, que você junto com a sua família possa tirar bastante proveito. Agora chegou o momento que você pode se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, deixar um comentário, um gostei, compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui. Saiba que ao fazer isso, você ajudará muito nosso canal a crescer novamente e irá fazer com que nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos, que assim como você também precisam dessa ajuda. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês.